Olá a todos, sejam bem-vindos a esta reunião de 22 de março de 2020 e em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos da Igreja Lighthouse e com muita saudade estamos juntos, apesar de estarmos longe. Eu tenho a certeza que esta reunião será de grande bênção para todos vocês. Em segundo lugar também quero cumprimentar todos os nossos amigos que nos acompanham vendo os nossos vídeos através da plataforma do YouTube, do nosso canal da Igreja Lighthouse. Estamos juntos e isso é que é importante. Quero, em primeiro lugar, também fazer um alerta, lembrando do seguinte, que todos nós possamos cumprir com este estado de emergência decretado pelo nosso Presidente. E eu vos enviei, através do grupo do WhatsApp, um documento com várias regras, na verdade a legislação de todo este processo que está em curso. Então leiam para que vocês possam saber o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, enfim, muito importante. Outra coisa que eu queria também alertar a igreja e os amigos é o seguinte: nós não devemos nos encharcar de notícias. Quero fazer este alerta para que vocês tenham cuidado, não se ponham a ler tudo o que aparece nas redes sociais. Na verdade, a maior parte das informações que aparecem nas redes sociais são mentira. E então aquelas que vêm pelo Messenger do Facebook, então aquilo, vos digo que 99% é tudo mentira. Portanto, tomem cuidado, não se encharquem, aliás, com essas notícias e cuidem do vosso coração, encorajando a vocês todos a aproveitarem este tempo que estão mais tempo em casa para ouvir a palavra de Deus. Ouça os vídeos da Igreja Lighthouse para encher o coração com fé. Claro que também há outros bons pregadores e os irmãos, como sabem, estão à vontade, mas sempre com este alerta, cuidado com aquilo que de facto nós andamos a ouvir. A Igreja precisa de estar atento também nesta fase e estar preparada para apoiar alguns irmãos da Igreja. Eu tenho consciência que esta situação que estamos a viver, que o país e o mundo está a viver, provavelmente vai perturbar a vida de muitos. E tenho a certeza, porque não é que eu esteja a profetizar nada, é provável que uma ou outra família da nossa Igreja necessite do nosso apoio direto. Então eu quero que vocês estejam preparados para que nós juntos possamos nos ajudar uns aos outros, para que nós possamos passar ilesos nesta difícil tempo que está a assolar o mundo. Mas confiamos no Senhor porque Ele é connosco, porque se o Senhor não edificar a casa, de facto, em vão trabalham aqueles que edificam. Por último, quero dizer a vocês, amados irmãos, que é muito importante que vocês ouçam e acompanhem os comunicados ou do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, porque vai acontecer e já está em curso alguns apoios sociais do Governo que poderão ser muito úteis para quem está a passar por necessidades, quer para os empresários, quer também para as famílias. Então, eu encorajo que vocês ouçam. E se você de facto precisar de algum apoio daqueles que estão vindo a ser anunciados, eu encorajo, eu sugiro que você trabalhe, lute, esforce-se para que não fique parado a assistir a tudo impavidamente, mas temos que ir à luta, porque nesta hora é a hora de nós estarmos atentos, vigilantes e também irmos atrás daquilo que nos é devido, nos é de direito. No entanto, termino dizendo o seguinte: quem não necessita de apoio, quem não precisa do apoio do Estado, mas que pode viver e está a viver de uma maneira saudável esta fase em que você consegue cumprir com os seus compromissos, até eu encorajo que você cumpra com os seus compromissos, porque a economia precisa de todos nós. Não podemos estar todos pendurados nas ajudas sociais, porque quem de facto tem possibilidade de ajudar, de pagar, quer os impostos, quer seja o que for, as rendas,
Então eu encorajo que vocês assim o procedam para que também a economia não fique estagnada por completo. Então isto é um esforço de toda a sociedade, é um esforço da igreja, é um esforço de todos, e este era o que eu gostaria de deixar antes de então irmos à palavra de Deus. Amém? Muito bem, eu quero também dar aqui da parte da minha esposa, que ela está-me a ajudar hoje a filmar aqui, ela não está aqui deste lado, mas está-me a ajudar ali a filmar com a câmera. Ela manda um beijinho para todos vocês também, com muitas saudades, e é isso, estamos todos muito, de facto, com muitas saudades de vocês. Está a ser duro este tempo, mas olha, quem sabe, algo estamos aqui a aprender algo de positivo. Oxalá que nós possamos tirar lições muito grandes daquilo que está a acontecer, para quando estivermos juntos novamente, possamos estar mais amigos do que nunca, e isso de facto é muito importante. Olha a Célia, fala lá. Beijinhos! Beijinho, ouviram a voz dela? Pronto, é isso. Ela também não quer aparecer porque está ali escondida de fato de treino. Mas pronto, glória a Deus. Bem, eu quero ir então à palavra de Deus com vocês neste dia. Vamos abrir as nossas Bíblias, todos que vocês estão aí em casa também, em Lucas capítulo 4. Lucas 4. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Lucas 4, versículo 16. E nós vamos continuar com esta série, Nascer de Novo. Nós não vamos parar com esta série, como eu disse, vai até à Páscoa. Se for possível estarmos juntos na Páscoa, glória a Deus. Se não for possível, nós estaremos juntos de outra maneira. Mas esta é a série que nos propusemos a estudar até à Páscoa. E hoje o título é Cristo é o nosso jubileu. Cristo é o nosso jubileu. E Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E agora presta atenção, versículo 19, a apregoar liberdade. A apregoar liberdade. Fixe esta frase. A apregoar liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estava tudo a olhar para ele. E versículo 21 diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Amados, não é por acaso que Jesus, após ter vindo da tentação do deserto, as primeiras ações e a primeira grande ação, ele aparece na sinagoga, na terra onde ele nasceu e viveu. Ele aparece na sinagoga num dia de sábado. Não é por acaso que ele aparece no dia de sábado. Este sábado aqui carrega um princípio espiritual muito forte. Muito forte. Porquê? Porque este sábado, nós já vamos ver, representa o descanso. Representa o quê? Representa a pregoação da liberdade. Glória a Deus. Representa o dia da libertação, o dia de perdão de dívidas, representa a restituição de terras, o ano aceitável do Senhor. Representa, acima de tudo, para nós hoje, os cristãos, representa começar novo. Começar novo. Veja aí também em 2 de Coríntios, capítulo 5, podemos ver aí, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: Assim que, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo? Eu estou. Eu creio que você também está, a Célia está a fazer sinal a dizer que sim, que está em Cristo.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isto é, um ano jubileu tornou-se na vida desta pessoa. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Amados, o Evangelho de Jesus Cristo é o jubileu da humanidade. Só que eles ainda não conhecem isso. Eles não sabem isso. Não só eles não sabem, mas infelizmente muitos cristãos que deviam saber isto também não sabem. O Evangelho é o jubileu da nossa vida. Cristo é o nosso jubileu. E o jubileu dá-se na vida de todos aqueles que nascem de novo. O que é nascer de novo? É a aplicação de um jubileu na nossa vida. O jubileu de Deus. Glória a Deus. Amigos, deixem-me eu explicar um bocadinho o que está a acontecer no mundo. E quero começar por dizer o seguinte. Deus não tem limites. Porém, Ele estabelece limites. E quando o homem ultrapassa, vez após vez, os limites que Deus estabeleceu, o homem sofre consequências. Nós hoje estamos a assistir a uma grave crise a nível da saúde, mas também a nível económico. E nós vamos ver pela palavra de Deus porque é que o mundo, Portugal e o mundo, está a passar por aquilo que está a passar. Muitas pessoas dizem assim, eu ouço muitas vezes alguns comentários, isto é um castigo de Deus. Ou isto é o diabo. Temos que vencer, temos que expulsar este vírus, amaldiçoá-lo no nome de Jesus. E as pessoas começam a entrar nestas rezinhas, nestas magias evangélicas de expulsar o vírus e declarar no nome de Jesus. Amigos, infelizmente a maioria das pessoas não entendem o que é que está a acontecer. Porquê? Porque infelizmente as pessoas não leem a Bíblia. Nós precisamos de ler a Bíblia. Muitos dizem que são castigos de Deus, mas na verdade isto é a ação do homem que, ao ultrapassar os limites que Deus estabelece, traz consequências sobre o próprio homem. Na verdade, o homem gera juízo sobre ele mesmo. Não é a culpa de Deus. Eu vou dar um exemplo muito prático. Todos nós sabemos o que é eletricidade. A eletricidade é boa. Porque, por exemplo, se não fosse eletricidade, eu não podia estar aqui a falar para vocês agora. Temos os equipamentos ligados, temos a luz, temos o ar-condicionado, enfim. A eletricidade é ótima. Mas, se você ultrapassar os limites da eletricidade, do bem que ela pode fazer, ela pode matá-lo. Ela pode matá-lo. E agora perguntamos assim, até a culpa é de quem? É da eletricidade? Não. A culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós, homens, não sabemos estar nos limites de segurança que são devidos estar. E Deus estabelece limites. A Bíblia está cheia disso. Se nós formos ao livro de Salmos, por exemplo, estou só a mencionar, leia o Salmo 104. Quando você, durante a semana, tiver tempo, leia. E agora temos muito tempo. Leia o Salmo 104. Você vai ver lá os limites que Deus estabeleceu a vários níveis. Por exemplo, as águas estão limitadas, o mar está limitado, tem limites, a terra também tem os seus limites. Tudo tem limites que Deus estabeleceu. Mas, no entanto, quero dizer a vocês também, no entanto, vai chegar o dia em que o próprio Deus julgará o mundo. Isso sim. Apesar de nós hoje estarmos a colher juízos sobre nós mesmos, fruto da nossa ação, também sabemos, pela palavra de Deus, que chegará o dia em que Deus julgará o mundo. No entanto, eu pessoalmente creio que ainda não é esse dia.
ainda não é esse dia. Ainda falando de limite, dizer o seguinte: o limite é uma necessidade para a organização do universo, para que haja harmonia em qualquer ambiente e na vida de qualquer ser humano. Se não houver limite, não há harmonia. E eu creio pessoalmente, o que Deus está a fazer é aproveitar esta situação causada por nós mesmos para trazer harmonia a este mundo. É um contrassenso, mas é aquilo que eu creio. E porquê é que eu digo isto? Porque já vamos ver pela palavra de Deus que este princípio do jubileu é o poder de Deus para trazer harmonia na vida da humanidade e na vida de todo o ser humano. Irmão, por isso é que eu comecei por dizer: Cristo é o nosso jubileu. Só Cristo pode trazer harmonia à tua vida e à minha vida também. Só Cristo. Glória a Deus, meus amados. Como Ele é bom. Por isso é que Ele na sinagoga dizia: isto se cumpriu hoje aos vossos olhos. Eu vim para dar liberdade a todos, para trazer harmonia. Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. No entanto, Deus também coloca limites ao mal. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da história de Jó. Como nós sabemos, Jó foi fustigado pelo mal durante algum tempo. Ele perdeu quase tudo. No entanto, Deus colocou limite ao mal que veio sobre Jó. Porque Deus disse ao mal: podes fazer tudo, mas não lhe podes tirar a vida. Oh, glória a Deus. Amados, às vezes o mal pode tocar em várias áreas da nossa vida. Mas ele, enquanto Deus não permitir, Ele não nos pode tirar a vida. Ele não nos pode tirar a vida. Porque quem tira a vida é Deus que vai permitir isso. A não ser que chegue a nossa hora, a não ser que chegue a tua hora e a minha hora, então se calhar podemos ir nesta vez. Oxalá que não. Mas Deus estabelece limite ao mal. Mas há uma coisa fantástica, que mais daqui a pouco irei desenvolver. É que Deus não coloca limite ao amor. Glória a Deus. Será que você está a entender o que é que Deus está a querer fazer? Espero bem que a gente possa entender. Agora, abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Vamos abrir as Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Deixa-me lá ver aqui. Já vamos ler o versículo 11. Vou só aqui beber um pouquinho de água. Glória a Deus. Peço desculpa para a minha voz, está um pouco fanhosa. Não é a voz, é o nariz. E Êxodo 20, Deus estabeleceu um limite. Deus estabeleceu princípios. Quando Ele revela a Moisés aquilo que se chama dos 10 mandamentos, Deus está a trazer harmonia para uma sociedade nova que Deus queria fazer com Moisés. E Ele estabelece harmonia através de vários princípios. E um deles é o sábado. É o sábado. Diz aqui assim, por exemplo, no versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isto é, para o separar. Separá-lo para um propósito. Já vamos ver qual é. Diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus.
Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, aquele que está contigo no país, que vem trabalhar para o teu país, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o separou, o santificou. Amados, nós temos de descansar. Porque muitas pessoas acham que quando se fala aqui do sábado, muitas pessoas ligam este assunto assim, é o dia de ir à igreja. Sim, podemos ir à igreja e devemos, mas não é isso que aqui está a falar. Aqui está a falar de descanso. Deus ordena que todo o ser humano descanse. Porquê? Porque o descanso foi Deus que estabelece. É um limite que Ele estabelece. Ultrapassando esse limite, você está a permitir que o mal avance sobre si. O mal? Sim, o mal. Se você e eu não descansarmos, vamos ficar doentes. Qualquer médico lhe vai dizer isso. Se você, vez após vez, trabalha, só pensa no trabalho, não descansa, e mesmo quando é para descansar, está sempre a trabalhar. Se você não ligar nenhuma a isto, se nós não ligarmos nenhuma a isto, qual é o resultado? Será que Deus nos vai castigar? Não, Ele é que estabeleceu os limites. Nós é que estamos sempre a furar os limites. Estamos sempre a ir além daquilo que nós devemos. E isso produz em nós desgaste. E por cada ano que nós não descansamos, e por cada semana que nós não descansamos, nós estamos a roubar vida a nós mesmos. E a culpa não é de Deus. Porque Deus te estabeleceu limites. Eu sei que se calhar uns vão pensar assim, este tipo é meio doido. Não, eu só estou a ler a vocês para que vocês entendam o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Nós temos de descansar. Mas não é só nós que temos que descansar. A terra tem que descansar. A natureza tem que descansar. Os animais têm que descansar também. Porque Deus nos criou assim. Ele nos criou, Ele é que sabe como é que isto funciona. Não vale a pena inventar. A natureza tem que descansar. Eu ouvi um artigo esta semana muito interessante, que parece que, com a paragem do mundo inteiro em quarentena, a natureza está a ganhar com isto. Já existem certos lugares, como por exemplo as águas de Veneza, que já estão limpas e já se vêem peixes. Veja só o poder que a natureza tem de regeneração, porque é o Espírito de Deus que faz isso. Aonde há vida, há regeneração. Agora, aonde nós trazemos problemas, só há morte. Por isso é que Deus diz, descansa. Descansa, nós temos que descansar. A terra tem que descansar. Por exemplo, veja aí Levítico, capítulo 25. São livros que nós não lemos muito, porque achamos assim, é do Velho Testamento, é da lei. Isto não tem nada a ver com a lei de cerimonial, de justificação diante de Deus. Não tem nada a ver com isto. Isto são princípios, são limites que Deus estabeleceu. Os 10 mandamentos nunca vão ser anulados, nunca. A ver se a gente consegue fazer a divisão da palavra de Deus e não sermos nécios nestas coisas. Vamos aprender, irmãos, vamos dar ouvidos. O mundo que dê ouvidos a Deus se querem estar mais tempo aqui nesta terra. Se nós queremos que a terra dure mais tempo, há qualquer coisa que nós temos que fazer. Por exemplo, toda a gente está à espera do fim do mundo. Você sabe uma coisa que eu lhe vou dizer? Eu creio profundamente no meu coração que não é da vontade de Deus terminar o mundo. O mundo só vai terminar porque o homem não dá ouvidos a Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, este mundo permanecia assim. Porque Deus ama a vida, Deus é da vida, Deus é pró-vida, Deus é da natureza. Agora, o mundo vai acabar porque nós, homens, somos maus, somos desobedientes.
não ligamos aos princípios de Deus, gozamos com as coisas de Deus e por isso sobre nós vem juízo. Até que vai chegar o dia que Deus derramará a sua ira. Porque a ira de Deus vai vir esse dia, infelizmente. Então, Levítico 25, veja aí, versículo 1. Olha o que Deus diz. Falou mais o Senhor a Moisés. Quem é que falou? O Senhor. E disse o quê? Versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Uau! Lá está outra vez o princípio. A terra guardará um sábado. Agora seria o quê? Era todas as semanas? Não. Este sábado era o que diz aqui no versículo 3. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E mais, se continuarmos a ouvir, Deus fazia uma coisa tremenda. No 6º ano, a terra dava duplamente, de modo que eles conseguiam guardar para passarem o 7º ano, onde não havia colheitas, para voltar depois a semear no 8º ano. Eles tinham capacidade de ter, porque Deus os abençoava de tal maneira que eles passavam aquele 7º ano em que não podiam trabalhar na terra. Eles tinham as necessidades todas supridas, sobrenaturalmente. Porque Deus é Deus. Deve se a gente aprende a lição. Deus é Deus. Precisamos de confiar neste Deus, porque Ele sabe o que está a fazer. E mais, não só nós, seres humanos, precisamos descansar, os animais e a natureza e a terra precisam descansar, mas a economia precisa de descanso. Deus estabeleceu sábado do Senhor para a economia também. É verdade. Tinham 2 processos. O primeiro processo era o chamado ano de remissão e o segundo processo de renovação da economia era o ano jubileu. O ano jubileu. E vamos ver então o primeiro processo. Já vamos voltar aqui a Levítico 25, mas damos um saltozinho no instante a Deuteronômio capítulo 15, versículo 1. Vou dar tempo para vocês abrirem, enquanto eu bebo a minha água. Deuteronômio 15, versículo 1 diz assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Veja só, isto tem a ver com a economia. Ao fim de 7 anos farás remissão, isto é, perdão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo o credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Isto é, todos os créditos sejam quitados, sejam anulados, perdoados. Depois diz assim: não exigirás ao seu próximo ou ao seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho vais exigir, isto é, do estrangeiro, daquele que não é do teu país, exiges. Mas daquele que é do teu irmão, daquele que é do teu país, tu deves quitar. É o que a Bíblia fala aqui. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Algumas pessoas irão pensar assim: mas isto é uma injustiça, então se a pessoa me deve, tem que pagar. É assim que o mundo pensa. O capitalismo e todo este capitalismo selvagem que assistimos nestas últimas décadas, é assim que eles pensam. Eles pensam assim. É por isso que está tudo endividado. As nações todas estão endividadas. Até mesmo a maior nação, aquela que é considerada a potência mundial, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dívida pública abismal. Eles nunca vão conseguir pagá-la assim num dia para o outro. É impossível. As nações estão todas entaladas com a corda até ao pescoço, com as dívidas soberanas. Mas
A maldade do homem é assim, não querem. Eles querem que as pessoas continuem a pagar os juros, etc, etc. E o que é que acontece, meus amados? A economia, o dinheiro, o fluxo de dinheiro, cada vez mais vai para poucas mãos. Está a funilar. Há estudos até que já indicam que mais de 70% da economia mundial, do dinheiro, está nas mãos de 5 a 8% da população. Imagine o seguinte, 70% do PIB, da riqueza mundial, está nas mãos de 7 a 8% das pessoas no mundo. É uma grande injustiça. Há qualquer coisa de errado. Daí que Deus tinha este ano de remissão para equilibrar, para dar descanso a este capitalismo desenfreado, para equilibrar, para que não haja pobre, para que as pessoas pudessem ver as suas vidas melhoradas e pudessem avançar sem serem oprimidos por aqueles que têm poder na mão. Depois, o segundo processo era o chamado ano jubileu. Se nós formos agora a Levítico 25, outra vez, e vamos ler a partir do versículo 8, Levítico 25, versículo 8, nós vemos aqui algo fantástico. E diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Lá está, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Passarás tocar a trombeta do jubileu. E anunciar o quê? O dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Versículo 10 diz assim: santificareis o ano 50º e apregoarás liberdade. Foi o que Jesus fez também. Vocês lembram-se de Lucas? Veio apregoar a liberdade aos cativos, a todos aqueles que sofrem, aos oprimidos. Então aqui o ano jubileu fala de quê? Fala de Cristo, fala do plano de redenção, fala da regeneração que a humanidade precisa. Aleluia! Eu posso ver aqui em Levítico, eu olho com os olhos de Cristo para esta passagem, porque jubileu é o Cristo. Aleluia! Aquele que nos redime, aquele que perdoa, que salda as nossas dívidas, os nossos pecados. Diante de Deus, a nossa cédula está limpa pelo sangue de Jesus Cristo e podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, porque sabemos que estamos limpos, estamos perdoados diante de Deus, justificados pela fé. Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos. Eu às vezes eu fico assim a pensar, mas como é que é possível que este pessoal não entenda isto? Mas é lindo isto, eu gosto daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E veja aqui versículo 10 outra vez: santificareis o ano 50º, apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. Se você for ler tudo isto, eu encorajo você a ler. Mais uma vez digo que agora estamos com tempo. Leia todo o Levítico 25, é absolutamente fantástico. Sabe o que é que isto significava, o ano jubileu? Significava apregoar liberdade aos escravos. Você depois vai ver que uma das condições deste ano jubileu é que todos aqueles que eram escravos, que trabalhavam para as famílias, teriam que ser libertos da escravidão. Infelizmente, naquela altura, também não sei porquê que havia isso, mas ao fim deste tempo, eles eram libertos. Depois havia também perdão de dívida. Para além daqueles anos de remissão, de 7 e 7 anos, também havia perdão de dívida e restituição das terras.
As famílias que tivessem perdido as suas terras eram restituídas de novo com as suas terras. Deus zerava a economia para toda a gente voltar a ter a oportunidade de começar de novo. E o grande propósito de Deus é que a economia ou a riqueza não se concentrasse nas mãos de poucos. Como Deus é lindo, como Deus é fantástico, como Deus criou tudo perfeito. Mas nós, volto a dizer, nós somos teimosos. Nós somos aquela raça de víboras que dizia o profeta João. Raça de víboras, arrependei-vos. E agora vou-vos mostrar quais são as consequências quando nós ultrapassamos este limite. Quando nós ultrapassamos este limite que Deus coloca, este princípio do descanso, quais são as consequências? Bem, na vida do ser humano, não havendo descanso, é simples. Você corre o grande risco de ficar doente, de sofrer doenças, muitas delas incuráveis. E você pensa assim, isto já era do meu pai, da minha mãe, da minha prima. Claro que existem situações genéticas que acontecem, mas, na verdade, é falta de descanso. Porque nós não ligamos a isto. Porque a sociedade não liga a isto. Porque quem nos governa não liga a isto. Antigamente ainda sou do tempo que aos domingos raramente eram as pessoas que trabalhavam, a não ser nos setores vitais, como transportes públicos, os hospitais, etc. Mas os centros comerciais nem sequer existiam. E se existiam, estavam fechados ao domingo. Mas com este capitalismo desenfreado, com tudo isto que o mundo está, só pensam no dinheiro, só pensam, desculpa a expressão, na porcaria do dinheiro. E o que é que acontece? As pessoas cada vez adoecem mais, cada vez há mais problemas psicológicos, cada vez há mais depressão, cada vez há mais de tudo. Porquê? Porque as pessoas não estão a descansar. E aqueles que podem descansar, que têm a oportunidade para descansar, não sabem descansar. Há até pessoas que vão de férias, vêm mais cansadas do que estavam de antes. Há qualquer coisa de errado que nós estamos a fazer. E a culpa não é de Deus. Nós é que temos que aprender. Nós é que temos que aprender e tomar decisões na vida e decidir as prioridades para a nossa vida. Agora, quando nós não fazemos descansar a economia, quando o mundo não faz descansar a economia, o que é que pode acontecer? Bem, veja aí Jeremias, no livro de Jeremias, uma história fantástica com um final triste. Mas vamos ver porque é que ele teve este final triste. Jeremias 34, versículo 8. Jeremias 34, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus. Palavra que o Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo que havia em Jerusalém. Para quê? Olha aqui. Para lhes apregoar a liberdade, isto é, ano jubileu. Então, é como se fosse o primeiro-ministro, o presidente, veio falar à nação toda, dizendo, vou apregoar ano jubileu. Muito bem. Para que acontecesse o quê? Versículo 9. Que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes, isto é, os responsáveis do governo, ouviram. E todo o povo que entrou nesta aliança, que cada um despedisse a forro o seu servo, e cada uma a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Preste bem atenção, não feche a Bíblia, olhe para mim agora. Preste bem atenção. O presidente daquele país, o Zedequias, determinou assim, é ano jubileu.
Vamos apregoar a liberdade. Vamos embora, pessoal, toda a gente que tiver empregados em casa de limpeza, todos aqueles que servem nas vossas casas. Este ano é ano de liberdade, vocês têm que os soltar e eles têm que deixar de ser escravos. E diz que os principais, todos aqueles que eram a nata da sociedade, aqueles que eram ricos, aqueles que eram donos de empresas, etc, etc, não é? Isto aqui só para fazer a comparação, disseram-se, ok, vamos então soltar. Agora o versículo 11, olha agora para a Bíblia outra vez e veja o que é que acontece. Versículo 11, mas depois se arrependeram. Que coisa tão estúpida. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Olha para mim outra vez, não fecha a Bíblia. Quer dizer, foi apregoado, saiu a lei para apregoar liberdade. Eles disseram, ok, vamos fazer. Fizeram até, soltaram, mas passado, vamos imaginar, 2, 3 dias ou uma semana, foram buscá-los novamente, obrigá-los outra vez a se tornarem escravos, servos deles. Porquê? Porque é a ganância. Porque o homem é mau. A nossa natureza sem Deus é animal. É uma besta, conforme a Bíblia fala muitas vezes. Somos bestas. Quase que ia dizer bestas ao quadrado, porque sinceramente, irmãos, a humanidade está tal e qual assim. Veja o seguinte, é interessante que ao longo destas últimas décadas tem havido sinais de desgaste, tem havido sinais de que a economia precisa de descanso. Olha a crise de 2008, 2009, 2010, por aí fora. Mas as pessoas não ligam a esses sinais. Sabe o que é que o mundo deveria fazer? Seguir os conselhos de Deus. Estabelecer anos de jubileu, perdão de dívida, em todo o mundo, em toda a economia. Mas sabe que eles não fizeram isso. Infelizmente, muitas famílias perderam as suas casas. Perderam os seus bens. Porque os credores sempre querem mais. E mesmo quando eles são obrigados a entregar os bens ao banco, por exemplo, eles ainda vão atrás das pessoas, ainda fazem mais maldade. Porque quando a pessoa compra a casa, ela tem um valor, mas depois quando ela tem que entregar a casa, eles diminuem o valor. Isto é uma grande injustiça. De maneira que as pessoas não só têm que entregar os bens, mas ainda continuam a dever. E põem opressão sobre o pobre, e põem opressão sobre os servos, e põem opressão sobre o povo. E estes grandes senhores do mundo inteiro não estão a dar ouvidos a Deus. Não estão a olhar para os sinais. Estão tal e qual como estas pessoas. Se arrependeram, eles sabem que há este problema, mas eles continuam, voltam à carga, continuam a pôr pressão e opressão em cima da economia. De tal maneira que faz agora, os últimos anos, o imobiliário voltou outra vez a estourar, rendas altíssimas, casas a serem vendidas, casas que não valem nada a serem vendidas ao preço, sei lá do quê, e está tudo outra vez na loucura. Porquê? Porque não há arrependimento, este pessoal não se quer arrepender. Este pessoal não aprende. E este vírus que hoje aparece aí, chamado coronavírus, o Covid-19, calou o pessoal todo. Está tudo assim. Está tudo assim. Hoje os grandes senhores calaram-se todos. Está tudo em silêncio. Os discursos abrandaram todos. As guerras que estavam planeadas estão todas paradas, suspensas. O mundo está suspenso e dobram o joelho a um vírus microscópico que não se vê. Esse vírus não tem fronteiras. Esse vírus entra entre o muro que há no México com os Estados Unidos. Ele não precisa de muro para entrar nos Estados Unidos. Este vírus entra em todas as nações.
quando não deixam passar os imigrantes e oprimem os imigrantes, milhares e milhares de pessoas morrem afogadas nas águas do Mediterrâneo. O mundo não quer saber. Os senhores deste mundo não querem saber. Mas hoje está tudo assim. Está tudo assim. Está tudo assim. Porque o mal está mais que ultrapassado certos limites que Deus impõe e que, se nós não aprendemos a bem, vamos ter que aprender a mal. E por isso o mundo hoje está assim. Olha aqui agora no versículo 16, quando Deus fala para este pessoal, Deus diz assim: mudastes. Então, vocês eram para fazer isto e vocês mudaram. Porém, profanaste o meu nome. Isto é, ao mudarem as regras, ao mudarem aquilo que deveriam ter feito, estão a profanar o nome de Deus. E fizeste voltar a cada um ao seu servo e cada uma à sua serva, os quais já tinhas despedido à vossa frente, conforme a sua vontade. E os sujeitastes para que vos fizessem servos e servas novamente. Portanto, versículo 17, presta atenção. Assim diz o Senhor: vós não me ouviste a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade desta maneira para vocês, diz o Senhor: que a espada e a pestilência e a fome virá sobre vocês. A espada, a pestilência e a fome virá sobre vocês, por espanto a todos os reinos da terra. Isto é duro. Quem tem ouvidos, ouça que Deus está a falar. Talvez alguns vão pensar assim: mas quem é este pregador para falar desta maneira assim? Amados, eu só estou a ler o que a Bíblia diz. Estou-vos a mostrar pela palavra de Deus o porquê que chegamos a uma situação destas. Inclusive até as próprias igrejas. Estamos todos fechados. Isto é uma lição para a igreja também. Porque a maldade abunda dentro das igrejas, infelizmente. As igrejas hoje também estão paradas e têm que refletir muito bem do que é que andam a fazer ao povo. Quando, nas últimas décadas, profilaram ou cresceram o número de igrejas que se usam da fé para negócio, isso é uma maldade que Deus não permite. E mesmo assim alguns ainda se atrevem a dizer que vocês têm que vir para a igreja porque Deus vai-vos curar dentro da igreja, dentro do salão. Amados, nós temos que aprender uma lição. Se nós não aprendermos esta lição, então não sabemos o que é que isto pode acontecer daqui para a frente. Há bocado eu dizia o seguinte, que Deus não coloca limite ao amor. O mundo e a igreja, presta atenção ao que eu vou dizer agora. O mundo e a igreja têm uma oportunidade nova. Estamos parados para refletir. Estamos parados para pensar a nossa vida. Eu creio que a economia não vai ter outra hipótese de que as dívidas soberanas ou reduzem os juros ou elas têm que ser perdoadas. Porque não temos hipótese, não há dinheiro suficiente para manter o mundo inteiro parado, mês após mês. Não há hipótese. Então, cada vez mais vocês têm que se preparar, porque eu creio que poderá acontecer isso. Poderá acontecer isso. Cada vez mais temos que nos preparar para ver dívidas que irão ser perdoadas. Não foram perdoadas no tempo que deviam ser, serão agora à força por causa deste vírus. Então, nem tudo é má notícia. Nem tudo é má notícia. Eu quero dizer a vocês o seguinte: o mundo e a igreja têm uma oportunidade de nós voltarmos a este amor.
eu faço um apelo aos puros de coração que não deixem esfriar o amor de Deus nas vossas vidas. Vamos ser cada vez mais solidários, amados. Vamos ser cada vez mais hospitaleiros. Vamos partilhar. Vamos amar o próximo, estando cada vez mais atentos à dor dos outros. Temos que parar, o mundo tem que parar de fazer muros. Se você ler a Bíblia atentamente, Deus sempre tem uma especial atenção aos imigrantes, às viúvas, aos órfãos, aos pobres. E quando os senhores deste mundo querem limitar e oprimir estas pessoas da sociedade, trarão sobre si mesmos grandes juízos. Este mundo está parado, nem o dinheiro tem poder neste momento. Nem o dinheiro tem poder para parar este vírus. Nós temos que abrir os olhos. Há qualquer coisa que temos que aprender. Agora, eu pessoalmente tenho medo de uma coisa. Eu temo que o mundo endureça o coração. Este é o grande risco. Haverá muitas pessoas que vão amolecer o seu coração e vão aprender a lição e vão ter mais atenção ao próximo e vão se deixar de discursos extremos, de extremismos, de clubites, de tribos, conversas tribais. Vão deixar de pensar nos nacionalismos, nos patriotismos. Vão deixar de acharem que a supremacia, seja do que for, ou a supremacia branca, ou a supremacia negra, ou a supremacia amarela, paremos com isso e vamos aprender a lição que o ser humano é criatura de Deus e que Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele, seja preto, branco, amarelo, chinês, seja o que for, todo aquele que crê, seja salvo e tenha a vida eterna. O mundo tem que aprender a lição para deitar os muros abaixo, para deitar, para que haja amor por aqueles que procuram uma vida melhor. As pessoas em nome do terrorismo têm medo. Mas se as pessoas quiserem, podem controlar na mesma quem entra e quem sai de um país. Mas quando nós temos famílias inteiras que procuram uma nova oportunidade na vida, esses países têm que dar a mão. Nós não podemos fechar as fronteiras a essas pessoas, porque isso traz sobre nós juízo. Juízo. Amados, eu quero terminar realçando o seguinte a vocês. É hora deste amor. Vai acontecer a partir de agora, cada vez mais, eu creio, muitos jubileus na vida de muitos. A graça nos encontrará. A graça de Cristo. Quero terminar a ler para vocês uma história lindíssima que está em João 9. João capítulo 9. E nós vamos ver a história de um cego de nascença que foi curado. A graça de Deus o visitou, mas ele foi duplamente curado, porque não só foi curado no seu corpo, mas ele também nasceu de novo, foi salvo. Glória a Deus. E diz aqui assim no versículo 1: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? Esta é a pergunta de todos nós, quando a gente vê qualquer coisa que não corre bem: quem é o culpado? Quem pecou? Este aos seus pais, para que nascesse cego. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim
para que se manifestem nele as obras de Deus. Há coisas que nós não entendemos, mas Deus controla tudo. Ele é perfeito. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E agora Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este? Aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia, o homem: sou eu, sim, sou eu. E depois, se você continuar a ler, vê que ele vai passar por certas situações, ele é confrontado pelos fariseus, pelos sacerdotes, ele é, digamos, perseguido por causa de ter sido curado. E pegamos a história mais à frente, diz aqui assim, no versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Devido a tanta confusão que havia sobre a cura dele, expulsaram-no do templo. E encontrando-o, disse-lhe, olha o que Jesus disse para ele. Diz aqui, agora presta atenção. Eu vou voltar a repetir que isto é, temos que ler devagar, eu peço desculpa, às vezes eu sou precipitado, ando rápido e não me sei exprimir melhor. Mas diz assim, versículo 35 outra vez, veja o seguinte. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Isto é, Jesus soube que aquele homem foi expulso daquele lugar. E agora diz assim, vírgula, encontrando-o, disse-lhe. Eu acho isto fantástico. Jesus foi ao encontro dele, novamente. Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Ponto. A partir daqui acontece algo no coração daquele antigo cego, ex-cego. Ele diz assim, versículo 38, ele disse, creio, vírgula, Senhor, ponto. E o adorou. Naquela hora, este homem nasce de novo. E o que eu vejo aqui é o seguinte, meus amados. A fé visita o coração do homem, mesmo sem que este tenha a informação. A graça de Deus precede a informação. Este homem não sabia quem era Cristo. Ele não sabia quem era. Nem sabia o que é que ele estava ali para fazer. Ele só sabia que foi curado porque Cristo foi ao encontro dele e o curou. E o curou. Este homem foi tocado sem o ter buscado. Este homem foi visitado sem o ter procurado. A luz veio ao encontro dele. A luz veio ao encontro dele. O jubileu veio ao encontro dele. E ele foi liberto da escravatura da cegueira. E Jesus lhe pergunta, crês tu no Filho de Deus? Quem é ele para que possa crer? Tu já o tens visto. É aquele que fala contigo. Uau! Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor.
e o adorou. O adorou porque ele reconheceu que Jesus é Deus. Porque só se adora a Deus. Os judeus sabiam muito bem aquilo que a lei dizia: adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E ele o adorou porque ele viu duplamente. Lembram-se desta série que temos vindo a ensinar? Aquele que nasce de novo vê. Quem não nasce de novo não vê. Eu quero aqui realçar o seguinte: nós todos temos uma oportunidade, a igreja hoje tem uma oportunidade de irmos ao encontro de muitos. Assim como Jesus foi ao encontro daquele homem, sem que aquele homem soubesse alguma informação de quem era Jesus, ele foi curado. Muitas pessoas, elas são curadas por Deus, elas são tocadas por Deus, mas não conhecem ainda quem é Jesus. Jesus é o nosso jubileu. As pessoas precisam saber disso. Essa informação tem estado muito tempo oculta. Tem que sair cá para fora. Jesus é o jubileu. O Evangelho de Jesus é o jubileu para os nossos dias. Há muitas pessoas que durante esta crise mundial serão visitadas pela graça de Deus. Muitos serão libertos sobrenaturalmente, muitos serão curados sobrenaturalmente, mas não chega. Elas precisam de saber quem é Ele. Quem é Ele? Quem é este Cristo? Quem é esta graça? Quem é Ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus vivo. Crês tu nisso? Eu creio, Senhor. E o adorou. O homem precisa de adorar este Deus. Precisa de o conhecer. Precisa de o conhecer. Amados, eu creio que nos próximos tempos, quem não vê, vai ver. E quem vê e não obedece e não segue os limites e não cumpre os limites de Deus, ficará cego, deixará de ver. Deixará de ver. Amados, foi o que Jesus disse aqui logo a seguir no versículo 39. Jesus disse-lhe: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Uau! Por isso é que eu disse há pouco, eu temo que até mesmo para os pastores, para as igrejas, para muitos que estão nas igrejas, que supostamente veem, que vão continuar cegos. Tenho esse receio. Mas se nós estávamos cegos e agora vemos, e fomos visitados por esta graça, e que agora nós vemos, então, meus amados, o amor não tem limites. Nós somos este veículo desta graça. Jesus cumpriu a sua missão. Ele foi o veículo da graça de Deus no seu tempo. Nós hoje temos o mandamento de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então é hora, mais do que nunca agora, de sermos o veículo desta graça, de informarmos as pessoas quem é Jesus. Jesus é o jubileu de Deus, que vai zerar a nossa vida, vai perdoar todas as nossas dívidas, vai curar-nos de todos os nossos males. E acima de tudo, e o mais importante de tudo, é Ele que nos dá a todos a vida eterna com Deus. Um dia tudo isto vai acabar, mas nós iremos viver com Ele para sempre. Glória a Deus. Você que está aí em casa, fique de pé se puder, se não puder, deixe estar. Baixe a sua cabeça para fazer uma oração. Eu quero orar pela igreja toda. Pai, no nome de Jesus Cristo,
eu te quero agradecer de todo o meu coração pela vida de toda a igreja, de todos os nossos irmãos. Eu te peço nesta hora que esta palavra que aqui foi falada se faça luz nos nossos corações, para que nós possamos ver, assim como este cego viu. Senhor, oro para que nós, como igreja, tenhamos uma oportunidade de nos arrependermos de muito mal que nós fizemos no passado e que possamos nos acertar daqui para a frente. Eu oro, Senhor, para que este amor que não tem limites inunde os nossos corações, para que cada vez mais e mais nós possamos ser solidários, hospitaleiros, que nós possamos partilhar, amar o próximo, estando atentos à dor do próximo. E só assim, eu creio de todo o meu coração que faz sentido nós continuarmos a viver neste mundo. Esta é a minha oração, Senhor. Te peço, Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo e ajuda-nos a entender ainda mais o Evangelho pela Tua graça. E todos digam comigo, amém e amém. E agora, irmãos, antes de fechar, quero só exortar, nós vamos colocar agora em rodapé o NIB da igreja, que deve estar agora em rodapé, juntamente com o IBAN. Para quem está em Portugal, vocês podem fazer as vossas ofertas, as vossas doações para a Igreja Lighthouse, usando o NIB. Para aqueles que estão fora de Portugal, poderão usar o IBAN e os dados que estão aí para fazer a transferência também das vossas ofertas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por toda a generosidade de todos, que tem sido absolutamente fantástica. Tenho recebido durante a semana telefonemas de nossos irmãos a perguntar: mas pastor, como é que eu posso fazer chegar a minha oferta? Pois neste momento é assim que poderá fazê-lo, fazendo a transferência quer online, através dos sites dos bancos que vocês têm, ou indo a uma caixa de multibanco. Nós não temos o MBWay a funcionar, por enquanto, mas desde já eu vos agradeço de todo o meu coração a vossa participação, o vosso apoio, para que esta igreja continue a desempenhar este papel tão importante na vida de todos nós. Muito obrigado, amados irmãos. Deus vos abençoe. Espero-vos ver em breve. As saudades, de facto, são muitas. Um beijinho para todos. Não sei se a Célia quer dizer alguma coisa de uma voz. Beijinhos, até breve. Beijinhos, até breve. Tchau, tchau. Portem-se bem. Obrigado.